Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí no carro ou arrumando as coisas em casa, trabalhando ou estudando, fique ligado. Está chegando mais uma dose de informação sobre assuntos ligados à área da saúde. Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Nesta edição do Dose de Saúde, o tema é sexualidade e saúde em tempos de pandemia. É isso aí, sexo é saúde. Dose de Saúde, apresentação Marcos Coelho. Junho é o mês em que se comemora o Dia dos Namorados, uma época especial para os casais em que se celebra o amor e a união. Seja um jantar à luz de velas, um presente ou uma viagem, não importa. O importante é curtir de perto com quem a gente ama, não é mesmo? E nesses tempos de pandemia, muitos casais encontram mais tempo para curtir a intimidade. Por outro lado, muitos estão experimentando namoro à distância com as chamadas de vídeo, o envio de fotos mais ousadas, as chamadas nudes, ou até mesmo, por que não, fazendo sexo virtual. Existem muitas formas de explorar a sua sexualidade e a do seu parceiro, mas como não deixar que a chama do relacionamento se apague? É possível vencer a timidez e se permitir descobrir novas formas de amar a dois? Para conversar sobre essas e outras dúvidas, convidamos a médica ginecologista, mastologista e obstetra, doutora Clarissa Silveira, que atua na maternidade Hilda Brandão da Santa Casa BH. Ela tem um trabalho muito legal no Instagram, que esclarece para as mulheres as principais dúvidas. Olha, as mulheres só não, né, doutora? Homens também. As principais dúvidas sobre sexualidade. Tudo bem, doutora Clarissa? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui falando com vocês, nesse lugar que eu amo de paixão, que já estou há 7 anos, onde eu fiz minha residência, e eu espero que esse papo seja muito leve e que todo mundo saia aqui entendendo um pouquinho mais de sexo e sexualidade. Também conversa conosco a advogada, apresentadora, radialista, jornalista Patrícia Joe, que trabalha na Rádio Itatiaia e na TV Horizonte. Patrícia já participou, inclusive, com a gente de uma roda de conversa em março sobre sexualidade feminina, que faz parte de uma série de eventos que o Grupo Santa Casa BH realizou para os funcionários na Semana da Mulher. Tudo jóia, Patrícia? Oi, gente, tudo jóia? É um prazer estar aqui com a doutora Clarissa Silveira. Obrigada pelo convite, É sempre bom estar aqui no Espaço do Conhecimento da Santa Casa. Dose de Saúde. A sexualidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um dos pilares da qualidade de vida. É garantido ao ser humano o direito à saúde sexual, que é definida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. Resumindo, gente, sexo, saúde e bem-estar estão muito ligados, não é mesmo? Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br. Quais os benefícios para a saúde em ter uma vida sexual plena, doutora? Quando a gente fala em sexualidade, eu acho que vale a pena a gente separar sexualidade de sexo. Então, sexo é a interação entre duas pessoas e sexualidade é a maneira como você se comporta, como você se enxerga. Então, a gente precisa separar muito bem isso. E quando a gente fala que é um dos pilares de qualidade de vida, para a gente ter uma boa qualidade de vida de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter família, trabalho e a gente precisa ter sexualidade. Então, não dá para guardar esse assunto numa gaveta e achar que a gente não vai poder falar disso e viver bem. Patrícia, a própria qualidade do sexo melhora muito também quando a pessoa tá bem, tá com a saúde mental em dia, Tá todo mundo bem, acaba sendo uma coisa mais legal, É isso mesmo. Lembrando que, assim, quando a pessoa não tá muito bem, a gente brinca, Ah, a mulher de fulano dormiu de calça jeans, o marido de ciclano dormiu de calça jeans, assim? Então, eu acho que o sexo tá muito ligado também à questão do bom humor, da qualidade de vida, da plenitude, O próprio gozo, quando a pessoa fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E ainda assim, é um tabu
Tem muitas mulheres que não se conhecem, não conhecem o seu corpo, não conhecem aí o parceiro, têm vergonha. Muitas vezes nós vivemos aí no mundo onde que a estética, a moda, a ditadura da magreza, da beleza, tem feito com que as mulheres, principalmente, se escondam o tempo inteiro. E isso é muito triste, né, doutora? Porque as pessoas vão cada vez mais, assim, ficando mais deprimidas, fazendo uso aí de remédios muitas vezes, às vezes muitos divórcios, né? Nós temos aí casais que terminam um relacionamento por conta da vida íntima, né? O contato íntimo vai diminuindo. E falando em contato íntimo, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde as pessoas, os casais estão aí se redescobrindo, se reinventando. É verdade, Patrícia. A doutora até adiantou já alguma coisa com relação à diferença entre sexo e sexualidade. E orientação sexual, o que seria? Eu acho que a orientação sexual é como você gosta de expressar a sua sexualidade, independente do gênero que você escolheu ser, se vestir ou gostar. Então a gente está num momento atual da sociedade em que a gente não pode se colocar muito dentro de padrões, né? Então isso vai depender muito da maneira com que você é criado, da religião com que você veio, de como você identifica os seus gostos. Então eu acho que é uma conversa vasta aí que dá pra gente falar. Acho que o importante no final de tudo é ser feliz, né, gente? Bom, vamos lá. Hoje, nas escolas e as próprias famílias, né, o pessoal mais moderno já tem discutido, falado sobre sexo de uma maneira mais aberta. A nossa geração talvez não, né, gente? Como vocês acham que a gente pode trabalhar para vencer esse tabu nas nossas relações cotidianas, com família principalmente? Bom, a nossa geração é de um tempo em que os nossos pais, pelo menos minha mãe, tinha uma dificuldade imensa de falar sobre sexo, né? A gente aprendia com a mãe da coleguinha, falava alguma coisa assim no ar. A tia, sempre tinha aquela tia solteira que trazia algumas informações pra gente. Hoje não, gente. Eu sou mãe de adolescente. Eu tenho um adolescente de 13 anos e tenho um que tá na pré-adolescência com 11. Eles estão sabendo de tudo. Eles acessam, né, a internet, já chegam assim com as dúvidas. Então eu sempre procuro assim esclarecer. Eu quero que eles fiquem sabendo das informações comigo, com o pai, com meu marido, né? Aquela situação familiar, sendo tratada de uma maneira respeitosa, gostosa, né? Que é uma situação da vida. Nascer, crescer, multiplicar. O multiplicar tá aí, envolve a sexualidade, né? Então eu sempre gosto de tratar dessa maneira, ensinando o seguinte, que a primeira coisa é o respeito com você mesma, né? Então, se você tá aí com 13 anos, tá se descobrindo, né? Os hormônios estão gritando, eu brinco, tá na febre do rato, né? Nada segura. E agora, imagina uma pandemia, os adolescentes estão assim, com os hormônios à flor da pele, né? Mas é um tempo de descoberta, então eu acho que essa geração, ela já não tem tanto tabu, igual a nossa geração, por exemplo. Eu falo a nossa, mas a doutora é mais nova do que eu. Mas eu tô aí com quase 40 anos e na nossa época era assim, né? A gente tinha aí um balizador, né? Muitas vezes a gente ia casar. O dia que eu casei, minha mãe chorou até. Já sabia que já tinha intimidade sexual, mas ela não queria estar muito atenta às minhas intimidades, não. Isso, ó, minha filha, não sou só coleguinha, não sou só a mãe. Não é assim? Então, assim, hoje não. Hoje a moçada já tá com uma outra pegada, né? Esses dias eu tava com uma amiga que arruma meu cabelo lá, minha cabeleireira, e aí ela tem 22 anos e tal, e ela conheceu um rapaz no blog, no aplicativo de relacionamentos. E ela foi ao primeiro encontro. E eu falei, deixa o endereço de onde que você tá, né? A placa do carro que vai te levar, porque a gente não sabe que mundo que a gente tá vivendo. E aí eu preocupada com ela, mandei no WhatsApp dela, ela falou assim, não vou ficar por aqui. Eu, como assim? Não pode dormir na primeira vez que tá? Ela, minha filha, o negócio já é assim agora, não tem esse negócio assim. Então as pessoas sabem hoje o que querem, quando querem, com quem querem, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com uma liberdade, um esclarecimento. Qualquer mocinha aí compra o anticoncepcional, a camisinha, então você tem aí os meios de preservativos, né, muito mais acessíveis do que antigamente.
complementando o que a Patrícia falou, apesar da gente ter mais acesso aos meios de comunicação hoje e as informações estarem na palma das mãos, eu acho que a gente ainda precisa muito trabalhar com a educação sexual, né, dentro das escolas, principalmente no serviço público, aí, nas escolas públicas e dentro de casa. Se a gente tivesse uma base de educação sexual sólida, com que a gente olhasse para o sexo de uma forma leve e responsável, eu acho que a gente teria infinitas novas possibilidades na fase adulta daquela criança ali e a gente teria menos problemas sexuais. Então, a educação sexual no Brasil ainda é uma coisa que precisa melhorar e muito, apesar da gente estar com as informações aí mais fáceis. Doutora, eu até sou seu mais novo seguidor lá no Instagram. Até observei um comentário seu lá de que quem vê hoje você falando de sexo com tanta espontaneidade não imagina. Você já foi uma pessoa com muita dificuldade para falar do assunto, né? Essa questão que você falou é o seguinte, quando a gente vai falar de sexualidade de uma mulher, vamos pegar aqui, a gente esbarra em vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, a forma com que ela foi criada, a religião que ela pratica. Então, não é que as mulheres vão mudar a forma de olhar para o sexo do dia para a noite. Eu acho que é uma construção de sexualidade positiva que começa quando acende uma luzinha na cabeça dela que alguma coisa pode ser melhor. Né? Então a gente vive numa sociedade ainda muito machista, né? A gente tem umas crenças limitantes que envolvem muito a questão feminina e quando a gente vai falar assim, a gente tá falando mais de sexo, mas a gente teve as descobertas em relação ao orgasmo feminino, por exemplo, nos anos 2000, né? A gente tá muito em 2000, recente, a gente tá, né? Em 2020. É muito recente, né? Então assim, é uma coisa que tá caminhando, mas ainda precisa evoluir muito. E eu acho que começa quando a mulher pensa em se conhecer, né? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental para você falar do que você gosta, o que te agrada e como você pode quebrar essas crenças limitantes e ser diferente. Só pegando um gancho com o que a doutora Clarissa está falando, essa questão da educação sexual, né, dentro de casa, eu falo muito isso, porque nós vivemos numa sociedade machista, mas quem é que cria os homens, né? A mulher tem um papel muito bacana aí dentro de casa. Então, eu, por exemplo, tenho 2 rapazes e uma moça. Quando eles começam, não, ela não pode isso, não, ela pode. Então, esse papel dentro de casa, de mostrar que o sexo é uma coisa natural, é uma coisa com consequência, e é igual a doutora falou, com responsabilidade, ao mesmo tempo que você tem aí a dualidade, né, liberdade junto com responsabilidade, aí gera um outro fator, um outro resultado, e isso é muito interessante. Mas essa educação está nas nossas mãos, né? Não é a sociedade, somos nós. Então, se cada um puxar para si essa responsabilidade e trazer aí nas informações uma maneira leve, bacana. O mundo tá muito pesado, né? Tá muito mimimi, não pode falar nada, não pode falar assim. A menina tá falando isso, ó que coisa feia, nossa, tá falando demais de sexo, não é uma pessoa assim bem vista, né? Como assim? É interessante isso que você tá falando, porque às vezes eu me deparo muito no consultório, eu falo com os pacientes, não, vamos tentar então, você já se masturbou? Às vezes essa palavra para uma mulher soa de uma forma muito pejorativa. Então eu troco essa palavra masturbação por autoconhecimento. Você sabe o que você gosta? Isso muda um pouco a forma de pensar. Mas automaticamente, essa mulher esbarra em questões assim, mas como que eu vou falar pro meu marido que eu tô casada há 10 anos, a gente já tem uma relação sexual que já tá bem estabelecida, como que de repente agora eu vou virar pra ele e falar do que eu gosto? Ele vai pensar que eu tô fazendo alguma coisa fora do meu casamento, ou ele vai pensar, mas por que você tá sabendo tanto disso assim? Então, às vezes, o machismo, ele tá tão enraizado na nossa criação e na nossa cultura que é difícil modificar. É verdade. Sabe? Porque a gente tá tão habituado em ter as mulheres num papel que não é de poder, né? As mulheres, elas são sempre submissas ali, principalmente na relação sexual. E aí uma outra coisa interessante que você falou, que é assim, é histórico. Os homens, em sua maioria, aprenderam a ter relação sexual com um filme pornográfico. E aí, a Playboy também, né? Menina, que revista que ajudava, né? E os filmes pornográficos, eles não representam a nossa realidade, né? Então, se a gente for olhar
anatomicamente o prazer feminino, 70% das mulheres não têm orgasmo com penetração vaginal. Elas só vão ter orgasmo com estímulo do clitóris. E a gente vê filmes pornográficos onde a gente tem penetrações que não têm fim, penetrações profundas, né? Mulheres com corpos perfeitos que estão gemendo e tendo os múltiplos orgasmos, e isso não é realidade. Como assim, né? Aí quem vê fala, meu Deus, tô com problema, né? Aí você chega no consultório e fala assim, eu acho que eu não... Quantas pacientes chegam pra mim e falam assim, eu acho que eu não nasci pra isso, eu não tenho orgasmo vaginal, eu tenho algum problema. E isso não é um problema, é só falta de conhecimento da anatomia feminina. Então, às vezes, os homens, eles recebem muita culpa também, mas é porque eles tiveram uma formação baseada em filmes pornográficos que não representam a realidade. E além da falta de conhecimento também, eu percebo claramente dos casais que chegam no meu escritório para separarem, divorciarem, essa questão sexual pega muito, porque às vezes também, além da falta de conhecimento, a falta de paciência, né? O homem, como se diz, já tem 10, 15 anos de casado, não quer conhecer. Conhecer o quê? Já conhece. Como se diz, eu até brinco, falo assim, meu Deus, né? Passou de 10 anos, são 5 garantidas no ano, né? Uma no aniversário de um, aniversário do outro, aniversário de casamento, no ano novo e no Natal. Já deram 6, né? Então tá no lucro. Não é assim? Então, e isso não é o normal, né? Mas o que é o normal? Vai depender daquele casal, vai depender daquela situação em que estão vivendo, né? E as pessoas, eu acho muito interessante também um outro ponto de vista. Os homens resolvem os problemas na cama, né? Tá tudo bem. E as mulheres, quando estão com problema, não querem ir pra cama. Então tem também uma realidade nua e crua aí que divergem completamente, né? O homem tá com problema, ele quer ficar mais quieto, ele não quer falar. A mulher quer falar com a vizinha, quer falar com a amiga, quer falar com a mãe, quer contar pra todo mundo. Então, porque a nossa necessidade é diferente do homem, não é isso, doutora? E tem uma situação interessante também. Eu brinco que quando o homem quer ter uma boa relação sexual no sábado, ele tem que começar a trabalhar na segunda-feira. Nossa! Porque tudo a mulher, ela vai carregar para aquela situação ali, para aquele momento. Então, por exemplo, às vezes os pacientes falam comigo, a queixa mais comum do consultório de sexualidade é perda de libido. Né? Então, hoje a gente quer tudo muito fácil. Então, às vezes, os pacientes chegam para mim, eu quero um medicamento que vai resolver, que vai fazer com que eu olhe para o meu marido e tenha libido para ele, às vezes eu deitada lá vendo novela. Isso não vai acontecer, né? Porque a libido é uma construção, o desejo sexual é uma construção. Então, como que eu vou brigar de segunda a sexta-feira com meu parceiro e vai chegar no sábado e eu vou querer ter uma relação sexual maravilhosa? Isso não vai acontecer. Você quer julgar pela janela, né? É construção, o desejo sexual é construção. E aí eu falo muito para os pacientes o seguinte, a gente precisa parar de banalizar o sexo e a gente precisa se preparar para aquele momento ali. Então, por exemplo, a gente está próximo do Dia dos Namorados. Eu tenho que pensar durante toda a minha semana como eu vou me comportar naquele dia, mandar uma mensagem de texto, cultivar o meu relacionamento. Porque quando tá namorando é assim, né, doutora? Manda ali uma vozinha, meu nenenzinho, meu lindinho, né, assim? E aí tem toda uma construção desse relacionamento. Qual que é o presente pro Dia dos Namorados? O que eu vou vestir? A lingerie que eu vou vestir? A depilação em dia? Você percebe que um relacionamento sexual não tá muito bem quando as pessoas não estão nem ligando pra depilação, né? A minha depiladora fala muito isso. Fala assim, nossa, chega umas aqui que assim, não tá tendo autocuidado com ela mesma, né? Se não tá cuidando pra ela mesma, não vai cuidar para o outro, né? Isso vai repercutir na sua autoestima, né? Na maneira como você se olha, como você se enxerga. Então, isso tudo vai contar na relação sexual. E uma outra coisa que eu acho fundamental para as mulheres, assim, no geral, existe uma técnica de meditação que eu gosto de trabalhar muito na sexualidade, que chama Mindfulness, que é você se conectar com o momento presente. Essa técnica, ela já vem sendo utilizada no mundo inteiro. A gente tem vários artigos científicos mostrando que ela consegue tratar depressão, tratar ansiedade, e ela vem sendo muito usada na sexualidade. Porque às vezes a mulher tá tendo uma relação sexual, ela tá pensando no filho que vai chorar, ela tá pensando no trabalho que ela tem que entregar no dia seguinte, na dívida. A última coisa que ela tá pensando é naquilo que ela tá fazendo. E essa técnica de meditação, ela fala que você tem que se conectar com o momento presente. Então, prestar atenção
atenção nos 5 sentidos, né? Valorizar o toque, valorizar o beijo, valorizar o som daquele ambiente ali. Estar presente. Estar presente. Eu aprendi essa técnica em um livro que chama O Poder do Agora. Ele é sensacional, né? O autor, ele é alemão e ele tem um livro também até de desenhos de pequenas frases e tem um livro completo que traz pra gente essa técnica do poder do agora, de você sentir, ter assim uma noção dos seus sentidos, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de falar e ouvir. A minha audição é boa, mas o meu cheiro não é muito bom, o meu olfato. Então eu tento trabalhar mais o olfato para poder, assim, ter aí todos os sentidos interligados, porque isso vai trazer bem-estar pra gente também, né? Eu vou falar pra vocês que dá vontade de ficar assistindo só aqui. Tô tendo uma aula, viu, gente? Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH, há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Doutora, você já falou que existe essa dificuldade das mulheres, né, de propor coisas novas para o seu parceiro, porque ela tem medo de que ele vá ficar imaginando coisas que às vezes não estão acontecendo. Como é que você trabalha com isso no consultório? Como é que você convence a paciente de que ela precisa ter essa mudança de postura e como é que ela vai convencer esse parceiro também a mudar o jeito de encarar a coisa? Eu sou totalmente a favor do feminismo, do empoderamento feminino, mas eu sou contra extremismos, assim. E eu acho que na hora da relação sexual, as pessoas esbarram muito nessas questões extremas. Eu acho que sexo, quando a gente está falando de uma relação heterossexual, vamos supor, eu acho que é um caminho que você tem que percorrer junto com o seu parceiro, né? Não dá pra gente separar gênero nesse aspecto. Então você vai construir junto com ele e se vocês falarem a mesma linguagem, todo mundo vai ficar feliz. Certo? Então, por exemplo, uma paciente chega lá no consultório, ela é uma outra questão que é muito interessante da gente falar, da questão de fingir orgasmo. Então, às vezes ela tá fingindo orgasmo. Isso é comum, doutora? 70%, né? Tem um estudo que saiu agora da USP, que é onde eu fiz a minha pós de sexualidade, que ele fala que 70% das mulheres em relações estáveis fingem orgasmo. Então, aí eu acho que a gente esbarra muito num paradoxo dessa questão da gente estar tentando se colocar na sociedade dessa forma e ao mesmo tempo a gente continua fingindo orgasmo para os nossos parceiros. As mulheres, elas fingem orgasmo ou para que acabe rápido, para ficar livre, né? Ou fingem orgasmo para agradar o parceiro, ou porque existe uma cobrança por parte do parceiro para que elas gozem. E aí entra o seguinte: se a gente não começar a mudar isso e só ficar aí na rede social falando de feminismo e não aplicar o feminismo na sexualidade, nada vai mudar, certo? Então eu falo para as pacientes, não é para você virar para o seu marido e falar assim, olha, tem 10 anos que eu finjo orgasmo com você, porque você vai estar criando um problema na sua relação. Né? Já vai mandar para mim, já quer o divórcio. Então é a construção da sexualidade positiva, é primeiro se conhecer. O que te agrada? Como que eu vou falar pro meu marido ou pro meu parceiro do que eu gosto se eu não sei? Então eu começo sempre primeiro trabalhando o autoconhecimento dela. Eu falo assim, olha, você vai descobrir o seu próprio prazer para você. Né? O seu parceiro vai ser um coadjuvante nessa história. Então ele vai ter os benefícios, ótimo, mas você vai descobrir para você. Então você vai descobrir como você gosta de fazer para poder falar para ele como fazer. Isso é fundamental. E aí é uma coisa interessante que você estava falando, que eu acho que os homens têm muito preconceito em relação ao vibrador, né? Antes a gente só tinha vibradores, que eram aqueles em formato de pênis gigante, né, que não dava quase nenhum prazer para as mulheres, porque o prazer feminino tá no clitóris, né? Então o clitóris é o centro de inteligência do orgasmo feminino. E aí depois, né, nos anos 2000, a gente teve no ano de 1998, uma pesquisadora que foi muito importante, chamada Ellen O'Connell, que ela falou, peraí, eu acho que o clitóris não é só esse botãozinho que tem na área externa da vagina. E aí ela pegou alguns cadáveres e começou a dissecar e descobriu que o clitóris, na verdade, tinha 8 a 10 centímetros e mais de 8.000 terminações nervosas. E que aquela ervilhazinha que tem na vulva ali é só a pontinha do iceberg. Se a gente for comparar com o homem, a glande do pênis tem 4.000 terminações nervosas. Então a gente tem o dobro.
né? Então, assim, essa anatomia clitoriana foi descoberta em 98. A gente ainda tem alguns países, até hoje, como na África, que as mulheres são mutiladas, né? Que o clitóris é arrancado das crianças, né? Saiu até uma lei recente agora que virou crime na África, esse tipo de mutilação, mas é uma coisa que está enraizada na religião. É cultural. É cultural. Então, a gente teve aí, primeiro, a descoberta desse clitóris, dessa anatomia toda, e aí a gente teve os vibradores desenvolvidos pro clitóris. Então, às vezes, as mulheres têm muita dificuldade de levar um vibrador para relação. Porque, às vezes, elas aparecem com esse vibrador e o marido fala, mas eu não tô dando conta disso. Eles não conseguem entender que aquilo ali vai somar, né? Então, se eu tô tendo uma penetração vaginal, que na maioria das vezes não é a cereja do bolo para nós, mas automaticamente eu tô estimulando meu clitóris com a mão, ou com a mão do parceiro, ou com o vibrador, imagina se eu tiver um orgasmo junto com ele, minha musculatura vaginal vai contrair, ele vai gostar. Ele vai adorar. Então é questão de saber conversar e de abrir a mente. Conhecimento é poder, né, gente? Quanta informação. Eu tenho uma dúvida que eu quero aproveitar e perguntar para a doutora aqui. Nós recebemos muitas perguntas das nossas ouvintes, telespectadoras, com relação à demanda que aumentou muito dos maridos que querem sexo anal. Sim. No seu consultório você tem muito essa reclamação, mulheres que não gostam e muitas vezes estão ali para não perder o marido, não perder o parceiro, o namorado. Como é que é isso, doutora? Assim, existem mulheres que têm prazer sexual no sexo anal, tá? Isso não é uma coisa irreal, não. Mas aí a gente esbarra na questão de gosto, né? Então não dá pra comparar. Às vezes você gosta, eu não gosto, e a gente tem que se colocar numa balança aí e ver o que vai acontecer. Pra você ter prazer, você não pode ter dor. Então, prazer, ele não anda junto com a dor. Tem que ser confortável. Tem que ser confortável. Então, você pode até abrir a sua mente e experimentar. Mas não gostou? Você tem que ter um diálogo aberto com seu parceiro de falar, olha, dessa forma eu não gostei, eu senti dor, não me dá prazer. E aí, se você tiver com uma pessoa que tem a mente aberta e que realmente esteja preocupado com o seu prazer, ele não vai querer te gerar dor, né? Então, eu acho que é uma questão de experimentar, cada um tem um gosto, mas a gente não pode associar isso à dor. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Doutora, e quando a mulher está soltando ejaculação, ela está tendo um orgasmo ou não necessariamente? Na verdade, essa ejaculação feminina não acontece com todas as mulheres. A gente tem uma glândulazinha que chama glândula de Skinny, que às vezes ela, durante a relação sexual, dependendo da forma com que você estimula ali, ela acaba liberando esse muco, essa secreção, e é a ejaculação feminina. Mas não necessariamente ela tem o orgasmo ao mesmo tempo, não. E não são todas as mulheres que têm essa ejaculação feminina. Então, às vezes a pessoa, o que eu vejo muito acontecer é assim, porque minha amiga falou que tem ejaculação, ou então minha amiga falou que tem orgasmo todas as vezes que ela tem penetração vaginal e eu não. Então, a pessoa entra na relação sexual em busca de um orgasmo vaginal, e aí ela não tem uma ejaculação e ela acha que ela tá com algum problema. Então é importante a gente tirar essa ditadura do orgasmo, né, que existe na nossa sociedade, e aí a gente vem, eu não tô falando isso da minha cabeça, eu tô falando isso baseado em estudo científico. A gente tem 2 tipos de resposta sexual que são diferentes no homem e na mulher. Então, quando a gente pensa em homem, a gente tem uma resposta sexual que ela é reta, ela é linear. Então, o homem, ele tem a excitação, ele tem a ereção e quer ter a relação sexual, o orgasmo. A mulher, ela, depois de 2 anos mais ou menos de relação estável, ela entra num ciclo de resposta sexual que é circular. Então, por exemplo, às vezes ela tá num estado de neutralidade, ou seja, eu tô lá em casa, tranquila, vendo televisão, 0 desejo. Mas libido lá embaixo. Mas aí meu marido chega e me dá um vinho e começa a falar algumas coisas pra mim. Eu tô na neutralidade, mas ele começa a me estimular e aí eu fico excitada e aí manifesto o desejo. Então, às vezes, para as mulheres, o desejo não vem em primeiro lugar. Por isso que eu falo tanto que a gente tem que estar aberta aos estímulos, né? Não adianta a pessoa vir até mim e eu estar totalmente fechada. Está envolvida, né? Tem que estar envolvida com essa situação. E às vezes as mulheres, diferente dos homens, elas têm extremo prazer sexual, elas estão sexualmente satisfeitas sem atingir o orgasmo.
Então a gente não precisa ficar nessa busca louca pelo orgasmo, porque tem gente que tá feliz. Os homens também não conseguem fingir, né, doutora? Por conta do fluxo sanguíneo, a ereção, né? Enquanto você me disse aí que 70% das mulheres às vezes fingem o orgasmo para agradar ao parceiro, o homem não consegue. Muitas vezes ele até tem um fracasso durante a relação e aquilo ali ele pode ser bom assim, como se diz, 10 anos. Uma vez que falha, ele já fica completamente com aquilo na cabeça, neurose, não vou funcionar mais, né? Assim. E aí tem uma questão interessante da gente falar, do mesmo jeito que a gente fala das mulheres, que a gente tem que ter a liberdade de falar, olha, hoje eu não tô com vontade, tô com um problema, não quero ter relação, a gente cobra muito do homem essa postura, né, de estar sempre pronto para aquilo ali, né? E os homens, às vezes, eles esbarram muito nessas questões psicológicas. Às vezes você tá vivenciando um problema no seu emprego que você tá totalmente voltado para aquilo ali. E aí se você chega em casa e a mulher quer ter uma relação sexual e você não tá pronto, então você tem uma disfunção erétil naquele momento ali, você é extremamente julgado, né? Mas será que tá com outra? Mas será que não tá me achando bonita? Né? Inventa umas 3. Agora, outra dúvida também que eu tenho e recebo sempre é com relação àqueles casais que não conseguem com facilidade engravidarem, né? Então o casal ele fica deprimido, aí a mulher começa aquela busca do sexo só pra engravidar, né? Medem aí a temperatura, marcam dia, horário, aquela coisa louca, né? E aí tem muita gente que passa aí 1, 2 anos dessa maneira, ou até mais. E aí vivem aquela frustração. No seu consultório, você tem muitas queixas assim? Qual que é a dica que você dá para esses casais que estão vivendo aí uma sexualidade em busca de um bebê? É difícil. Antes a gente tinha muito isso. O sexo era visto antigamente com a finalidade de reprodução, né? E zero prazer. E aí eu acho que entra uma questão muito interessante nessa parte, que é a ansiedade. Né? Do mesmo jeito que às vezes a gente entra buscando o orgasmo, a gente entra naquela relação tentando ter um bebê. E aí para as mulheres não vai ser nada agradável, porque pode ter dor junto, às vezes essa ansiedade vai diminuir a lubrificação dela ali. E para o homem ele pode ter, por exemplo, a ansiedade de desempenho, que às vezes ele fica tão fissurado ali naquele objetivo e tão ansioso para a relação sexual que ele tem a disfunção erétil, né? Então a minha dica é levar isso com naturalidade, né? Tentar manter a saúde mental, né? O controle das emoções, que eu acho que hoje o mais difícil na nossa sociedade é manter a saúde mental, né? Ter diálogo para que isso não vire uma coisa no automático e a gente acaba, assim, é interessante porque a lubrificação feminina, ela é um sinal subjetivo de excitação. Então, quando a gente está lubrificada, é nosso corpo nos dizendo, olha, tô preparada para ter uma relação sexual. E se a gente fica muito ansiosa com tudo, a gente nem a lubrificação vai... Se trava, né? Fica total. Até difícil essa penetração. O corpo fala, né? Tudo. Dose de saúde. Ó, gente, o famoso ponto G não é nenhuma lenda urbana. Existe. Isso é polêmico, esse assunto, porque durante muitos e muitos anos acreditava-se que o ponto G estava localizado no fundo do canal vaginal. E aí, associado a isso, a gente ainda tem essa cultura péssima pornográfica com penetrações intensas em busca do famoso ponto G. Depois desses estudos todos que eu citei para vocês, a gente descobriu que o ponto G nada mais é do que uma região que fica na entradinha do canal vaginal, então nada de ficar lá atrás, no fundo vaginal. E essa região é onde as terminações nervosas do clitóris passam de maneira mais superficial. Então, gente, é muito difícil você, pela anatomia peniana, você conseguir atingir o ponto G na penetração vaginal. Então, a melhor forma de se alcançar o ponto G é com os dedos, né? Então, se você massageia ali a entradinha do canal vaginal na região anterior, você tem uma chance maior de localizar isso. E aí, é interessante a gente falar o seguinte também. O orgasmo vaginal, na verdade, é uma forma indireta de você estimular o clitóris. Então,
todo o orgasmo passa pela região do clitóris. Só que às vezes essas terminações do ponto G em algumas mulheres são mais superficiais, o pênis acaba encostando, dependendo da posição sexual também é mais fácil de encostar, e aí estimula e ela tem orgasmo. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Por isso que eu falo que o clitóris é o centro de inteligência do orgasmo. A gente não pode deixar ele de lado. E põe inteligência nisso. Gente, e fetiche? Existe um limite entre 4 paredes ou não? É o seguinte, gente, a gente precisa separar, como você falou lá no comecinho, eu venho do interior, eu sou de Barbacena e sou caçula de uma família de 4 e minha família tem uma postura muito tradicional, é muito católica, praticante, eu também sou. E aí não foi uma educação sexual onde eu podia falar muito sobre essas questões. E aí depois que eu fui me redescobrindo, que eu acabei fazendo sexualidade e me descobri nessa área, mudei, quebrei muitas crenças minhas em relação ao sexo, quando fui fazer a pós, eu descobri um outro mundo também que eu não conhecia. Então, eu fui fazer sexualidade pensando nas mulheres do meu consultório que tinham questões de libido, questões de dificuldade de orgasmo, mas a sexualidade, ela engloba outras coisas. Então, a gente tem alguns transtornos que são os transtornos parafílicos, que é quando você expressa uma sexualidade ou um ato sexual que não é o habitual. E isso pode acontecer sem o consentimento da outra pessoa ou com pessoas que não podem dar o consentimento. Então, a gente tem, por exemplo, a pedofilia, né, que é uma outra que eu até citei outro dia no Instagram, muito interessante, que eu segui o relato, que eu falei sobre um relato, que é aquelas situações que você tá dentro de um ônibus ou dentro de um metrô, e aí existem alguns homens, na maioria são homens, que ficam se encostando nas mulheres e às vezes acabam ejaculando, às vezes, né, que é um outro tipo de transtorno parafílico, que é o froteurismo. Então, a gente tem o fetichismo também, tem vários. Então, pra gente separar isso, até onde o limite, né, que você falou, é até onde a pessoa consente e até onde está fazendo bem para os dois, né? Uma coisa interessante da gente citar, porque ontem eu assisti um filme que chama 365, que tá no Netflix, que ele tá top 3, assim, e acabou de ser lançado, que é um filme muito parecido com os 50 Tons de Cinza. 365? Ele é um filme polonês, ele também vem de um livro, e aí nesse filme existe... Tem muita crítica envolvendo aí, porque ele mostra uma situação que tem hoje que chama BDSM, que é o sadomasoquismo. Então, existem aí várias pessoas que praticam, né, esse BDSM, mas de forma consentida. Então, por exemplo, é um masoquista que convive bem com um sádico. Então, eu gosto de ter prazer fazendo com que alguém sinta dor e eu tenho prazer sentindo dor. Então, até quando isso é consentido pelas duas partes, a gente não tem um transtorno. Agora, por exemplo, eu tô dentro de um metrô e alguém me esbarra, me encosta e aí tem uma ejaculação. Isso é não consentido. Uma criança... inclusive, um constrangimento. Uma criança, por exemplo, que tá... E alguém vem uma pessoa e acaba abusando dessa criança. Um pedófilo, é não consentido. Então, a gente tem que separar muito bem esses transtornos, porque isso envolve muita coisa. E pode envolver, por exemplo, pessoas que sofrem esse tipo de abuso na infância ou na adolescência. Lá na frente podem manifestar vaginismo, por exemplo, não permitem a penetração sexual, ou anorgasmia. Tudo isso está relacionado a algum trauma que viveu na infância. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Doutor, eu recentemente comecei a ouvir falar também de assexualidade. Existem mesmo esses indivíduos também que não se interessam por sexo? Existem, né? E como eu falei para vocês aquela hora, esse é um assunto muito vasto que a gente tá aprendendo também muito agora, né? Essa questão de gênero, de como você se comporta na sociedade, como você gosta de se vestir. A gente tá num momento que a gente não tem muita norma, né? E a sexualidade é um desses perfis aí, e existe, né? E são pessoas que são extremamente felizes. Então, por isso que é interessante a gente não comparar e não generalizar, né? Porque
às vezes eu aprendi isso muito na sexualidade. Às vezes vai chegar uma pessoa no meu consultório, vai sentar e vai me contar uma história e eu não posso colocar aquilo ali pra minha vida, porque eu tive uma educação sexual, eu tive uma crença, né? Eu tive uma vivência que não é a mesma daquela pessoa. São então, vários preconceitos formados, né? O importante, eu acho que a base de tudo é respeito e bem-estar com felicidade. Se eu tô feliz, né, sem ter relação sexual com ninguém. Se eu tô plena, respeitando o meu próximo, não tá tendo nenhuma aí, né, como se diz, uma demanda muito grande, não tá ficando irritado. Tem gente que fica muito irritado, né, com a falta do sexo, da sexualidade. Mas eu concordo com a doutora. Eu acho assim, tem pessoas que eu acho que elas vivem até num patamar acima de evolução. Porque eu conheço pessoas que são assexuais, né, e que vivem muito bem, são pessoas que meditam muito, que estão assim, já se redescobriram, né? Inclusive acham que o sexo até é uma forma, né? Não é de pecado, mas é de uma forma de vício, né? Então eu também concordo, eu acho que não dá pra julgar, não dá pra generalizar. Cada história é única, tem um cenário único, pessoas diferentes, contextos diferentes, né? E eu acho que assim, igual você perguntou, entre quatro paredes, depende do consentimento. A doutora limitou muito isso, porque se a pessoa gosta e tá feliz e tá tudo bem, tá tudo certo, às vezes o que é bom pra um não vai ser bom pra você, né? Assim, aquele senso comum. Então, por isso que não dá muito pra pegar, assim, o que é da amiga, do colega, porque a realidade é diferente. Eu costumo dizer no meu consultório, assim, a pessoa, né, o casal quando vem divorciar, ou a mulher quando vem contar, às vezes ela tá sofrendo uma violência não física, mas verbal, uma violência que já vem daquele relacionamento há muito tempo. Eu sempre parto do princípio que aquela pessoa me conta só 60%. É o máximo. Porque o 40%, né, aquele 100%, ela tem medo de contar até pra ela. Ela tem vergonha, ela tem constrangimento. Então ela chega só nos 60%. Então o que se passa dentro de quatro paredes, nós não vamos saber, não. De jeito nenhum. Não é assim, doutora? É isso mesmo. Bom, lá no comecinho a gente falou, a própria Patrícia falou a respeito disso, de como as pessoas estão mais evoluídas hoje com relação ao sexo, com relação à própria liberdade, né? A mulher já não tem que dar satisfação da vida dela, né? Mas, até por sermos uma instituição de saúde, não podemos nos esquecer do uso do preservativo, até porque as DSTs estão aí, né, gente? A camisinha feminina, doutora, também previne DSTs, correto? Ainda é um meio contraceptivo pouco conhecido? A camisinha feminina previne DSTs e ela é muito pouco falada, muito pouco utilizada. Ela é disponível no posto de saúde, mas eu vou, assim, dar a minha opinião particular que ela é muito difícil também de ser usada, né? Porque eu confesso que eu nunca usei. É um tubo grande, é difícil de colocar, então, assim, ela não é muito fácil de ser usada. Parece que vai fazer exame ginecológico, meu Deus, que trauma daqui. Então, assim, mas ela é uma opção, certo? E eu acho que hoje, você falou dessa liberdade feminina que a gente está conquistando aos poucos, o livre-arbítrio, né, de fazer o que quiser, então por que não você andar com um preservativo ali, né? Eu acho que esse senso de autorresponsabilidade precisa estar nas mulheres, né? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas estão aí. E aí, uma vez que você pegou, não tem como voltar mais atrás. Então, é a autorresponsabilidade, meu corpo, minhas regras, mas eu vou ter responsabilidade também de fazer a coisa da maneira correta. Então, leva o preservativo, né? Que seja masculino, se não tem o hábito de usar o feminino. Faça o uso dele, né? Faça o uso na hora H, conversa com o parceiro, né? Pensa nisso. E eu fiz no carnaval agora um vídeo lá no Instagram com algumas pacientes mais novas minhas e a gente estava comentando sobre isso. Na hora da relação sexual, 65% dos jovens não lembra de usar preservativo. Então é muito, né? Apesar de todo mundo ter uma consciência aí do uso, a realidade não é essa, né? É isso mesmo, viu? Tô aqui pensando, né? E eu acho interessante, você sabe o que é? Que as pessoas têm medo da gravidez. Principalmente as mulheres. Não quero um filho agora, não quero. E eu costumo dizer assim, né, para as minhas afilhadas, minhas sobrinhas, eu falo, olha, a gravidez é tudo que vai dar certo. Um parente vai te ajudar, uma tia vai ajudar, uma mãe. Nenhuma mãe desampara o filho, eu nunca vi isso.
a gravidez é o menor problema. Você vai atrasar, vai adiar os seus sonhos, né? Porque se você tem um filho fora do planejamento e tudo, você vai atrasar os seus sonhos, realizar os seus projetos. Mas é o menos pior. O que pega realmente são as infecções, as doenças transmissíveis e que as pessoas esquecem. Eu me lembro que no ano passado nós noticiamos o aumento da sífilis. Cresceu assustadoramente, né? É interessante esse aumento da sífilis pelo seguinte: a gente tem um pico da sífilis nesse momento agora nas mulheres da faixa dos 50 aos 60 anos. Por quê? São mulheres que geralmente divorciaram e como elas já entraram ali na menopausa, elas não têm mais essa preocupação com a gravidez. Então também elas não usam preservativo. Então a gente está tendo um índice super alto de sífilis nessas pacientes aí da meia-idade por conta da falta do uso de preservativo. E aí que a gente esbarra de novo na educação sexual, porque hoje a gente tem todas as formas de prevenção de gravidez disponíveis de forma gratuita no posto de saúde. Então a gente tem a pílula, a gente tem o preservativo, a gente tem o DIU, só que a gente esbarra na falta de educação sexual de orientar essas pessoas de procurar isso. Muito bem lembrado. Inclusive até a pílula do dia seguinte, a venda dela, mostra que as mulheres se preocupam muito só com a gravidez, né? Porque aí teve a relação ali, teve o contato íntimo, no outro dia tá desesperada para tomar a pílula do dia seguinte. Mas e a doença, né? E a AIDS aí, como é que tá? A troca dos parceiros muito grande, as pessoas, muitas pessoas sendo bi, né? Transam ali com homens, depois com mulheres, tem assim uma liberdade muito grande e com isso a doença não escolhe. E aí a gente pega a questão que você comentou também dos aplicativos de encontro, né? Que como essas relações elas estão mais fáceis, né? No celular ali você já combina, você não pode se esquecer da parte da sua proteção. E os homens também esbarram muito, eu acho, nessa questão de perguntar assim para as mulheres, pelo menos as minhas pacientes mais novas falam muito disso. Você usa algum método contraceptivo? Ah, eu uso pílula. Ah, então tudo bem. Tá tudo então certo. Os homens também não estão preocupados em pegar alguma doença das mulheres. E eles também estão susceptíveis a isso, não é só homem que passa para mulher, é mulher que passa para homem. HPV, então é a autorresponsabilidade. É fazer, posso transar com homem, com mulher, eu posso ter a orientação sexual que eu quiser, né? Hoje em dia a gente tá num mundo aí que a gente tem que respeitar o próximo, claro, mas com responsabilidade. Dose de saúde. Apresentação Marcos Coelho. Gente, diálogo é a base de tudo. Principal do que a gente tá falando até agora, diálogo sempre, né? E isso faz muita diferença na vida do casal, né, gente? Faz tanta diferença que quando a gente começa a trabalhar o que a gente chama aí de sexualidade positiva, existem casais que estavam vivendo relacionamentos super tensos, assim, à beira de separar mesmo. E quando começam a falar sobre sexo, né? Quando a mulher começa a expressar o que ela gosta, quando o homem começa a ouvir, porque a gente não pode generalizar e achar que todos os homens são machistas e estão cabeça fechada para isso. Tem muitos homens que estão totalmente interessados, né? E às vezes é a falta de conhecimento deles mesmo, eles também estão perdidos. Eles também não tiveram essa educação sexual. Então, quando a gente começa a ter diálogo, a gente salva relacionamento, a gente salva casamento. E aí, eu acho que a gente vai falar depois da situação dos casais na pandemia, né? Eu comprovo que ela tá falando exatamente no escritório, né? Porque o pessoal chega pra mim pra separar. É o balde que entornou, é o pingo d'água que tá... Mas, na verdade, o divórcio também ele é construído. E eu trabalho muito a questão da comunicação. E da comunicação não violenta. Agora, as pessoas, elas acham o seguinte, que comunicação é falar o tempo todo. Comunicação é ouvir. Você aprende muito mais ouvindo do que falando. Então, às vezes, aquele balde está cheio, mas o do outro também está muito cheio. Então, esse diálogo, muitas vezes, salva qualquer casamento, porque você vai conseguir identificar qual foi o momento que com aquele balde começou aquela gotinha, que começou a pingar, e que você não teve empatia. Porque, às vezes, a gente está muito bem com a gente. E casamento, gente, são duas pessoas.
Ninguém consegue ser bem-sucedido no casamento sozinho, não consegue, né? Você é bem-sucedido sozinho na sua profissão, nos seus afazeres, no que você gosta. Mas falou em casamento, não tem jeito. O sucesso do casamento vai depender do outro. Então a empatia, a comunicação não violenta, Compreensão. a paciência, né? Eu falo, meu Deus, ninguém... E eu falo com propriedade, eu tenho 17 anos de casamento, já passei várias coisas. 17 anos com 3 meninos, eu tenho propriedade pra falar. Já passei anos assim, 2 anos que eu não queria olhar pra cara do meu marido. Bom dia pra quem? Só se for pra você. E assim, né? Patrícia, o sexo muda, não muda? De Nessas verdade. fases. Então a gente tem uma fase do namoro, a gente tem uma fase do início do casamento, da maternidade. Eu brinco né? muito, doutora. Eu falo assim pras minhas amigas, porque eu casei muito nova. Eu casei com 22 anos. E eu tenho amigas que estão casando agora, com 39, 38, cada uma numa realidade. E eu falo exatamente isso pra elas. Ah, Joe, qual que é o segredo do casamento? Não tem. É uma loteria. Você acha que conhece, não conhece. A hora que você vai juntar as escovas ali, que você vai passar a conhecer, né? E aí, gente, nós também somos muito estranhos, né? Quando começa, eu brinco assim, olha, no primeiro ano de casamento, você pega uma comporta, todo dia que você namorar, que você tiver relação sexual, você vai colocar um feijãozinho ali dentro. Você vai ver que em 1 ano de casamento, você vai lotar. Você vai poder fazer a feijoada, porque vai lotar, né? Um olha pro outro e tal, e já começa libido lá em cima, não precisa nem de construir, né, doutora? Já tá pronta. Aí é aquele fogo, aquela coisa assim. Aí eu falo, completou 1 ano de casamento, você vai fazer o contrário. Você vai começar a tirar. A cada dia que você namorar, você vai tirar. Você vai levar no mínimo uns 5, 6 anos pra tirar tudo que você juntou em 1 ano. E olha o que você tá falando, tem sentido. Tem um livro muito interessante que chama Sexo no Cativeiro, que é de uma psicanalista que chama Esther. Ela é muito famosa nesse âmbito de relacionamentos aí. E ela fala muito como que o desejo é paradoxal ao amor e intimidade. Então, por exemplo, quando você começou a namorar, você não conhece o outro. Aquele outro pra você ali, ele ainda tem mistérios, né? Então você não sabe como que ele vai agir, ele tem geralmente a vida dele, as questões dele. Então quando você tem esse espaço de individualidade, a gente tem espaço pro desejo sexual aparecer. Porque o desejo sexual, ele gosta de novidade. A rotina termina com tudo, né? De repente, quando a gente se une, a gente quer se unir àquela pessoa, casei. Então agora eu já começo a conhecer aquela pessoa perde um pouco a individualidade e a gente começa a fazer tudo junto o tempo todo. Então o desejo sexual não tem como aparecer porque não tem excesso de intimidade também, né? E aí que a gente tem que colocar na rotina do casamento, ela fala muito isso nesse livro, novidade. Então você tem que se preparar para aquilo ali. Viagem, por exemplo, depois que você tem filho, viagem do casal não é viagem com o filho. É investimento, né? Você tem que cultivar. Eu falo muito isso. Eu tenho o dia do casal, sabe? Às vezes eu e meu marido a gente saía, porque nós ficamos 4 anos sem filhos. Então a gente era muito um do outro. Tava numa festa, nossa, vamos pra Macacos. Saía a francesa, ia, dormia fora e tal. A gente não tinha muito compromisso, quando dormia no domingo até meio-dia. Então, né, uma vida de um casal que não tem filhos, né? Assim, de repente nós começamos a ter filhos. E em 4 anos nós tivemos 3 filhos. Então, assim, 1 ano grávida, outro não, 1 ano grávida, e no terceiro você já nem conta, né? Porque você começa a ser assim, a família. Que é isso, gente? Vocês estão doidos, né? 3 meninos de uma vez, assim. E isso abala muito o casamento, porque muda. Então, de lá pra cá, eu tenho um filho mais velho de 13 anos, eu instituí o dia do casal. Exato. Que sai, às vezes a gente não faz nada demais, só de ir no shopping de mão dada, porque com menino você não dá a mão, né? Você vai perdendo contato, você perde a afetividade, né? E às vezes tem casal que fala assim, a gente tá vivendo aqui 0 sexo. De repente a gente vai fazer uma viagem. Aí rola. Aí a gente, por quê? Porque é um ambiente diferente, é novidade. Novidade é afrodisíaca. Então a gente precisa colocar novidade na relação. Senão a gente vai cair no limbo da intimidade. E a intimidade que não é vista de forma positiva ali entre 2 pessoas acaba dando errado. Sabe que eu gosto muito também, indico inclusive para as minhas clientes no escritório, é a questão de quarto individual. Quando você tá muito, brigando muito, implicando que um ronco, um é assim, um assado, eu falo, gente, fica
2 meses, cada um num quarto. Dá um distanciamento, sabe? Porque aí um começa a dormir melhor, o outro também, começam a sentir falta, né? O sexo é mais procurado, porque às vezes tá ali do lado, não tá querendo nada. Então, distancia, vai para um quarto diferente, porque há momentos que a pessoa precisa dessa individualidade, não é, doutora? E ela fala isso da seguinte forma, ela fez essa pesquisa com muitas mulheres e o momento em que a mulher sentia mais desejo sexual pelo seu parceiro é quando ele estava exercendo alguma atividade para ele. Então, por exemplo, eu gosto de cantar. Quando ela via ele no palco cantando sem dar nenhuma atenção para ela, despertava o desejo sexual. Então, por isso que é importante o casal ter a sua individualidade e trabalhar isso na relação. Você me lembrou um outro fator, a admiração. Exato. É necessário a gente admirar o outro. Quando a gente perde aquele olhar de admiração, você já acostumou tanto com o que aquela pessoa faz, você nem pergunta mais, né? Porque no início você pergunta, como é que foi seu trabalho? Como é que estão as coisas? Depois você, nossa, demorou e tal. Então, isso também é uma crença limitante, é um fator que a gente precisa de trabalhar, né? Nas relações, eu não falo só casamento, não. Tem muita gente que é feliz sozinho, que é solteiro, que quer continuar assim, e tá ótimo, tá tudo bem também. Tá tudo bem, tá sempre tudo bem, porque as realidades são diferentes. Mas é muito interessante a gente admirar o outro, porque da admiração também vem um desejo, né? Com certeza. Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Qual que é a importância de se permitir na hora da relação o uso de brinquedos eróticos? Como quebrar esse gelo entre os parceiros? Eu acho que você precisa falar do assunto, né? Então, mostrar para o seu parceiro que você tá levando alguma coisa ali para relação sexual, ou o homem ou a mulher, tá? Tô falando para os dois. E aquilo ali é para somar. Né? Você não tá levando uma terceira pessoa ali para poder roubar o prazer de alguém, né? Ou para substituir algo. Você tá levando alguma coisa para somar. É um acessório. É um acessório. E aí, eu fiz até um vídeo que ficou bem legal do Instagram, que muita gente compartilhou, eu falo que eu fiz esse vídeo para as minhas pacientes, que é 10 informações sobre sexo que todo homem deveria saber. Que é justamente falando pro homem o prazer feminino mesmo, o que a gente gosta. E isso é interessante porque tem um site pornô, que é o maior site pornô do mundo, chama Pornhub. E ele solta todo ano uma estatística do número de acessos. E aí as mulheres, o tema que elas pesquisam lá no site no ano passado, o mais procurado foi sexo lésbico. E aí você pensa assim, será que é porque o número de homossexuais está aumentando? Não é. É porque no sexo lésbico a gente tem estímulo de clitóris. E as mulheres gostam de ver o que dá prazer a elas. Né? Então, às vezes, o homem ainda não entendeu que o clitóris tem que ser, né, movimentado durante a relação sexual. Então, levar esses acessórios, o vibrador de clitóris, o gel, o lingerie, a gente tem que colocar isso como uma coisa para somar, que vai fazer bem para os dois. E sempre comunicar, né? Porque, como você disse, a surpresa, né, deixa o outro, assim, completamente sem reação. Pode ser positiva, como pode ser negativa, né? E é uma outra coisa interessante que eu falo também, gente, tudo na vida, você falou de comunicação, tudo que vai, volta, né? Então, eu falo para as pacientes, eu tô com 0 libido lá com meu marido. O que você tá comunicando pro seu parceiro? O que você comunica para quem você se relaciona? Se a gente comunica amor, se a gente comunica sensualidade, se a gente comunica erotismo, vai voltar isso. Agora, se a gente tá sentada lá, o parceiro vem, você tá com raiva, você tá estressada. Tá usando um pijama, vote em mim, não sei quem, não é? Você tem, pelo amor de Deus, você gente. Tem que comunicar erotismo, né? Não é? Vote em fulano de tal. Tem gente que dorme assim. E isso é um controle de natalidade, né? E o homem também, eu fico com dó de muitos homens, gente. Porque tem mulher, doutora, eu também sou feminista. Eu acho, assim, que a gente tem que encontrar o nosso centro. Mas eu não gosto de extremismos. Eu acho que tem muitas mulheres também que acabou. Elas acabam. Não se cuidam. Entendeu? Não tem um cuidado, não tem um zelo. O homem tem que ser um herói, ele tem que ser um tarado. Ele tem que ser um tarado pra dar conta e querer alguma coisa. E as mulheres também, né? Tem homem também que é zero, assim. Tem. Não se cuida, não tá preocupado, casou e acha que não precisa fazer mais nada. Tá lá barrigudo, né? Tá colocando a cerveja em cima. Eu falo mais das mulheres, porque no meu escritório eu percebo mais as mulheres. Os homens, quando chegam lá pra separar, eles estão ótimos, eles estão malhados. As mulheres não.
não estão dedicando só a filho. Outra coisa que eu quero falar, as mulheres dedicam o tempo todo a filho. Gente, e isso eu posso falar que eu tenho 3 filhos. Você ser uma boa mãe não quer dizer que você tem que esquecer de você. Você ser boa mãe é pelo contrário, é a dica do avião. É você primeiro colocar o respirador em você e depois no seu filho. Porque as mulheres muitas vezes com essa promessa do amor incondicional, que amor incondicional que é esse que mãe tem que ficar acabada? Que amor incondicional que é esse que filho tem que crescer achando que a mãe tá fazendo de tudo por ele e tá assim toda acabada, não tem saúde mental, não tem saúde física? E tudo isso impacta na situação da sexualidade. Dose de saúde. Bom, nós já falamos aqui que o diálogo é fundamental para uma vida sexual plena ou próxima da plenitude, né? O ressentimento já é um veneno, né, gente? Levar ressentimento pra cama não dá, né? De forma nenhuma. É o que eu falei, quero ter uma relação bacana no sábado, começo a trabalhar na segunda, né? Comunico erotismo, sensualidade. E nesse Dia dos Namorados agora eu falei segunda-feira pro pessoal no Instagram, gente, vamos começar hoje. Né? Não é só na sexta que nós vamos jantar. Então manda uma mensagem hoje, manda uma foto legal. Eu acho que eu tô no caminho certo, hein, doutora? Exato. Encomendei uma mesa posta, não tem como deixar os meninos, então falei, vamos fazer os 5. Aí eu gosto de tudo bonito, aquela mesa bonita. Isso. Aí encomendei um jantar legal, né? Assim, se planejar, né? Ter novidade, né? É não achar que o sexo vai acontecer de repente. Você não se planeja pra ir numa festa, né? Você não se planeja pra ir trabalhar, você não se arruma. Então se arruma também para relação sexual, aquilo ali é um evento. Adorei, né? É um evento. E aí você vai usar a sua imaginação, né? Vai acrescentar o que for legal para os dois. E se vocês caminharem juntos aí, eu acho que é só sucesso. E também parar de discutir muito a relação, né? Eu percebo que as pessoas querem tudo muito perfeito, né? Discutem muito a relação, falam muito sério, né? E isso mina muito o campo, né? Porque eu falo assim, olha, quando as coisas não estão bem, eu sempre falo assim, ô fulano, ô meu marido, olha aqui, presta atenção. Eu quero ser tratada, como é que você trata lá sua colega de trabalho mesmo? Você é tão educado com ela? Finge que eu sou ela, vamos lá, vamos começar. Porque é assim, geralmente a gente se doa muito para as pessoas da rua, porque em casa a gente pode ser a gente mesmo. Não é assim? E assim, é muito interessante a gente falar disso, porque às vezes eu tô conversando aqui com você, mas você é uma pessoa, né, que lida com o público o tempo inteiro, então você tem facilidade de falar no assunto. Só que tem gente, Patrícia, que vive numa relação tão abusiva. Muito. Que não consegue nada, falar. Né? Se ela expressar qualquer coisa diferente, ela já é agredida. Não agredida fisicamente, mas agredida ali psicologicamente, verbalmente. Então é difícil. É muito. Não é simples, é uma construção aí, sabe? É um caminho. E até para essas mulheres que são agredidas também, e isso independe de classe social. Conheço pessoas assim, tem cargo, função e tudo, e são agredidas também, né? E é difícil porque a gente também tem que criar essa construção para as pessoas terem coragem de denunciar, de sair dessa amarra, né? Porque não sai, não. Não sai fácil, eu acho que a rede social ajuda. Então, quando eu comecei a falar de sexualidade lá no Instagram, um dos objetivos foi esse, porque às vezes tem uma pessoa que é totalmente retraída, né? Às vezes ela vê um relato, ela escuta eu falar alguma coisa, ou algum relato de paciente que eu coloco e falo, meu Deus, isso acontece comigo. Isso acontece comigo, então eu vou procurar ajuda, né? Vou procurar alguém que possa me compreender. Então, eu acho que a internet tem que ser usada para o bem, para informação de qualidade. Isso, eu também acho. E aí é bom a gente falar até isso aqui nessa questão da Santa Casa, que é o seguinte, quando eu comecei a fazer Instagram, muita gente falava assim pra mim, blogueira. Eu ficava, tudo bem. Guardava aquilo ali, mas eu via que tinha um pouquinho de, assim, uma forma pejorativa de falar. E aí tem um artigo recente do New York Times que fala o seguinte, se os médicos, né, como qualquer outra profissão, que estudam, que são competentes, não souberem se posicionar na rede social, a gente vai dar lugar para os charlatões.
que são fontes de informação. Quando eu quero lá informar o meu público, eu procuro quem sabe. Exato. Quem sabe daquele assunto, né? A doutora, ela é mastologista, ela é ginecologista, obstetra, né? Então, ela tem informações científicas para trazer para o público. E aí, não, porque não contra, né? Claro que todas as profissões têm os charlatões, mas é o que você falou. Se a pessoa não se posicionar, você abre espaço para deixar a rede social é o novo cartão de visita, a nova TV, é o novo jornal. Então, por exemplo, a Santa Casa, um parênteses aqui a gente fala, abrindo espaço para um marketing que faz esse tipo de abordagem em todas as ferramentas de comunicação, isso é um avanço para o hospital, né? Porque hoje em dia, se a gente não trabalhar com isso, a gente vai ficar para trás. Vai. Né? E a pandemia vem trazer pra gente uma nova realidade, né? Eu, na rádio, eu já faço programas desde casa, com aparelhinho, internet, aquela coisa toda. Na TV, não dá pra levar entrevistado mais por conta da pandemia, então você tem que ensinar o entrevistado a gravar, além de ser a fonte, ele é o cinegrafista também. Ele grava e tudo mais. E hoje, todos nós, com um telefone, um celular, nós somos repórteres. Todos. Nós vimos alguma coisa, a gente filma, a gente põe no Instagram e tal. Então, todos nós temos o título de repórter. E tem muitos jornalistas que falam, Patrícia, é um absurdo você falar isso. Não, não é um absurdo, é a realidade. E isso não agride aquele repórter que está preparado para a nova reinvenção da nova tecnologia, né, doutor? Está reportando, né? Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. É possível o casal manter uma sintonia, mesmo depois da fase da paixão? A própria Patrícia já deu o exemplo ali do pote de feijões, que achei bem legal. É possível fazer o pote esvaziar rapidamente, Patrícia? Você acha? Olha, eu acho que a gente entra num ritmo, quando você está muito tempo com uma pessoa, de sintonia em que você esquece a quantidade. Você vai focar mais na qualidade. Você tem outras prioridades, que é claro que o sexo anda junto, né? Mas eu acho, muito embora o sexo seja importante, mais importante que o sexo e complementar é o diálogo. É claro. Porque quando eu tenho tesão por quem é inteligente, porque tem uma boa história, e tesão intelectual. E isso eu acho que eu desenvolvi no meu relacionamento. Porque quando você tem uma história legal, uma coisa interessante, isso ali já chama para um bom vinho, já chama para um programa, né? Então, assim, talvez não dê para fazer a feijoada todo final de semana. Não dê, né? Talvez vai ter anos aí, quem tem criança pequena, né? Eu agora passei dessa fase, mas quem tem filhos até, por exemplo, 5, 6 anos, vai ter problemas de noites mal dormidas, né? De insônia, de ter que levantar cedo para trabalhar, de menino chorando, né? De aula online, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aula online. Então, tudo isso afasta muito o casal. Mas se você tiver aquele momento, saber o poder do agora, usar da sua sedução, querer sair, né, da zona de conforto, porque o casal, ele tem que querer seduzir o outro. É muito simples reclamar, né, gente? Todo mundo quer as coisas rápido. Então eu quero uma testosterona que eu vou passar aqui na minha pele e vai resolver o meu problema. Então eu vou depositar tudo na testosterona e isso não é verdade, né? A gente tem o déficit hormonal que acontece no pós-menopausa realmente, que a gente precisa, as mulheres, algumas vão precisar dessa reposição hormonal, mas uma menina aí de 25 anos, tá na flor da idade, os hormônios todos ok, quer depositar na testosterona para salvar a relação. Então, por exemplo, pós-parto, os 2 primeiros anos pós-parto, a gente vai lá embaixo, vai lá embaixo. A gente tá com a prolactina alta, a gente tá amamentando, isso inibe o desejo sexual. Tudo doendo, o peito às vezes doendo, né? O leite vazando. E durante a gestação aumenta esse desejo, né, doutor? Isso é variável, sabe? Isso depende muito de cada um. Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo pacote, senão você acaba se frustrando se você não tem o desejo ali. E aí, nesses primeiros 2 anos de relação, depois do filho, o que eu falo para os pacientes? É muito simples, você chegar e falar, zero desejo, não tem vontade de fazer nada, o menino chorando. Então, você vai pegar o seu filho, vai arrumar uma babá, não tem nenhum familiar, arruma uma babá, separa um dia do mês. Pra você cultivar o seu relacionamento. É o dia do marido, é o dia do casal. E aí tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar. A gente vê a mulher
vê a menstruação de uma forma muito pejorativa. Então a gente foi criado para esconder aquele momento. Então eu costumo falar que a gente tem que também se reeducar para entender o nosso ciclo menstrual, para entender o que o nosso corpo nos diz, essas variações hormonais que acontecem ao longo do ciclo, aproveitar, entender que a gente é cíclica. Eu vou pensar uma mulher que não usa anticoncepcional, então ela vive o ciclo menstrual dela. Intenso. Então ela é intenso. Então ela vai ter o momento do início do ciclo menstrual, que ela vai estar mais disposta, né? Porque os hormônios vão te falando, né? Então ela vai estar mais disposta, de repente ela tem o pico, aí ela tem a testosterona, desejo sexual vai aflorar, depois próximo da menstruação ela vai ficar mais introspectiva, vai querer ficar mais na dela, mais chorosa. Gente, isso é um ciclo e essa natureza é tão perfeita e maravilhosa que a gente tem que saber olhar para ela com bons olhos. Então, se eu tô no meu momento pré-menstrual, eu tô no momento que eu tô mais estressada, igual você falou, fico mais ansiosa, estressada, vive esse momento. E com acolhimento, calma, né? Com acolhimento. Né? Vai passar. Então, aproveita o seu ciclo a seu favor, sem ficar se cobrando de estar 100% bem o tempo inteiro, né? A gente tem que aprender a se conhecer. E empatia com o outro também, sabe? Que eu acho que a mulher, ela é muito inimiga da outra mulher. Às vezes uma colega de trabalho, né? Não tem um olhar assim favorável, porque tudo passa, né? Eu, por exemplo, eu vivi isso no trabalho. Eu tinha uma colega de trabalho assim, que a cada gravidez ela espizinhava, sabe? Espizinhava. E aí hoje ela tá grávida, ela fala: Patrícia, eu te peço perdão, porque eu tô vendo assim, eu falo: olha, vai passar, né? Porque quem já passou tem a obrigação, inclusive, de ter essa empatia, esse olhar favorável, essa compaixão. E muitas vezes a mulher disputa com outra, e a disputa é com a gente mesmo, né? E é não querer dar conta de tudo, né? Porque isso também esbarra na sexualidade. As mulheres hoje querem estar perfeitas, querem dar conta de tudo, querem ser boa mãe, boa esposa, boa isso. Gente, não dá nem tempo de ser boa em tudo. Ou você é boa em alguma coisa e é ruim em outra, não é assim? É se permitir, né? Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br. Gente, essa pandemia mudou a rotina de todo mundo, né? A própria Patrícia já adiantou aí como advogada que a procura por divórcio aumentou, né? Infelizmente, né? É mais complicado os casais vivendo em tempo integral, né? Tem algumas dicas aí que a gente pode dar para as pessoas. Eu me lembro de um podcast que a gente fez, foi um dos primeiros, para falar sobre home office. E na época foi falado sobre uma técnica que o profissional pode utilizar para se manter motivado, que seria trocar de roupa como se fosse sair de casa para trabalhar mesmo. É uma dica que serve também para os casais? Total, eu acho que a gente teve fases. Eu acho que no início, como a gente achou que talvez a maioria que ia durar pouco, eu acho que os casais, às vezes, que estavam muito afastados, com falta de tempo, se uniram e falaram: nossa, se aproximaram, isso é bacana, nossa convivência é legal. Depois, eu acho que já chegou em uma outra fase que é de estresse, né? Então você convive com aquela pessoa ali o tempo inteiro, você perde sua individualidade e aí isso acaba impactando na sexualidade. Então a gente tem números aumentados de violência doméstica no país, no mundo inteiro, né? Pela convivência mesmo. Então eu acho que o importante é você ter a sua individualidade dentro de casa. Então procurar fazer as suas coisas separado daquela pessoa, porque ninguém consegue conviver o tempo inteiro, todo, né? E aí essa questão que você falou de se arrumar, isso faz toda a diferença, né? Eu tenho tentado fazer isso o tempo inteiro. Então eu vou ficar o dia inteiro de pijama dentro de casa, não tem Cai a como, estima, né? Eu vou olhar no espelho e vou me sentir feia, péssima. Então eu aproveito para se cuidar, para fazer uma atividade física, já que a gente tá com tempo de sobra, né? Atividade física, quando eu falo de atividade física, eu falo com as pacientes. Não é questão de corpo perfeito, a gente não tá falando de um estereótipo aqui. Estereótipo, a gente tá falando de saúde mental. Então, se eu faço uma atividade física, quando eu tô fazendo atividade física, eu estimulo a produção de testosterona, que é o hormônio da energia, né? Então, se eu faço uma atividade física lá no meu home office, pelo menos 1 hora por dia, vou me comportar de outra forma com o meu parceiro, né? Eu acho o seguinte, na verdade, a pandemia, eu percebo isso no escritório, que a pandemia
pandemia, ela trouxe luz para o problema das pessoas. As pessoas que estão divorciando, elas já tinham os problemas antes da pandemia, mas todo mundo parece que saía cedo, trabalhava e tal, ninguém conversava, colocava debaixo do tapete. Com a pandemia, esses problemas afloraram. Sabe o corpo espinho? Que um espinho encosta no outro? E aí encosta e machuca. E aí com isso, o que acontece? Aumentou-se muito o número de divórcio, cresceu também muito o número de violência doméstica, mas ao contrário, as denúncias da violência doméstica diminuíram, porque as mulheres estão acuadas. Muitas mulheres agredidas não têm para onde ir, né? O raio do marido tá dentro de casa, ela vai denunciar e vai para onde? Então, com isso também, houve aí uma baixa no número de denúncias, mas que é contraditório ao que a gente atende no escritório, né? Antes eu tinha uma média aí de 2 divórcios mensais. O último mês eu fiz 7, né? Inclusive, até aí com relação também ao divórcio virtual, né? Para aquele divórcio que é feito no cartório, que não tem filhos, não tem bens a partilhar, hoje já é feito até virtualmente. Então, facilitando aí a vida de todo mundo. Agora, é o que a doutora falou. As pessoas dentro de casa, como que... Eu tenho um pouco de ponderação. Porque no início, pelas redes sociais, quando começou a pandemia, quem não era atleta passou a ser, né? Aí você via aquilo, nossa, um monte de gente cozinhando. Eu sou péssima na cozinha. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu não tenho habilidade, agora tô perdida, né? Então as pessoas se cobram muito também. Ficou parecendo uma maratona, uma competição, uma gincana. E cada um tá um momento. Eu falo na pandemia o seguinte: olha, nós estamos numa mesma tempestade em barcos distintos. Cada um tá no seu barco, cada um tem uma realidade, né? Então, assim, eu particularmente, o nome diz, eu sou Patrícia, Patricinho, eu adoro arrumar. Adoro. Para comprar pão, eu quero me arrumar. Não é assim? Agora, tenho também as pessoas que são diferentes, que elas não querem se arrumar. Eu tenho um filho dentro de casa que, se bobear, ele quer ficar o dia inteiro de pijama, ele é adolescente. Ele fala, ai mãe, tô curtindo meu pijama hoje. Não me incomoda, já incomoda meu marido, né? Não, meu filho, que é isso? Que malandragem que é essa e tal? Gente, tá na pandemia, deixa o menino, né? E tudo. Mas assim, vai de cada realidade. São os barcos diferentes que eu falei. Agora, chamando a atenção para o nosso tema, impacta muito a pandemia, porque os casais agora estão se reinventando. Tem casais que estão com medo de ter contato íntimo, tem casais que estão fazendo sexo com máscara. Como é que é isso, né? Até então a gente sabia que quem fazia sexo sem beijo, sem nada, era na casa de prostituição, não era assim? Que a gente sempre conviveu, que sabia, e hoje não, é uma realidade. E alguns países, eu noticiei esses dias que o Reino Unido possibilitou que os casais que moram juntos podem transar, podem ter contato íntimo e tudo mais, mas tem que morar junto. Quem só namora e mora em... não pode. Aí eu até brinquei, eu falei, então vai parar, não vai ter problema, não vai, porque casou, diminui bastante, né, o número de contato íntimo. Então, vai controlar aí a transmissão do coronavírus, né? Dose de saúde. Bom, gente, então, antes de terminar o podcast, eu gostaria que vocês deixassem um recado para os casais, como deixar a chama do relacionamento acesa. Eu acho que é preservar a individualidade dentro do relacionamento, ouvir, né, o que o seu parceiro, parceira tem a dizer, se preocupar com o prazer do outro e não ter preconceito, né? Se for consentido, se for prazeroso para os dois, abrir a mente. E eu acho que a sexualidade positiva aí é um caminho longo, cheio de frutos para colher. Eu acho isso, né? Manter a chama acesa. Nenhuma chama se mantém acesa se você não tá ali colocando uma lenha, se você não tá ali cuidando, né? Então eu puxo muito para essa questão da afetividade, do cuidado, né? Do autoconhecimento. Ninguém muda ninguém, né? Então, se você se conhece, sabe quem você pode ser você mesma. Eu acho que as pessoas estão tentando inventar o que é simples demais, né? Não vamos perder a nossa essência, cuidar. E assim, gente, lembrando, claro, eu trabalho com isso, eu falo muito isso para as pessoas. Ninguém casa para separar, mas também ninguém casa para ser infeliz. Não é assim? Então é uma tentativa. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou errar tudo, eu vou ser um péssimo marido, uma esposa ruim. Ninguém é assim. As pessoas erram no caminhar, no tentar acertar, porque a vida é movimento.
Ninguém é árvore para ficar parado, cheio de crenças limitantes. Não é assim. Então, manter a chama acesa é preciso primeiro manter a nossa chama acesa e acender o do outro. E acender o do outro não apaga a nossa. Quando você tem uma vela, você acende a vela do outro, você ilumina ainda mais o local. Você não apaga, porque eu vejo também casais competindo o tempo todo. Quem é mais, quem é mais, quem é mais. E o casal, o casamento, o namoro, seja lá o relacionamento que a pessoa tem, só vai pra frente quando um tiver alicerce no outro, quando um for porto seguro do outro, né? Então o sexo ele vai ser uma consequência prazerosa desse relacionamento que tem diálogo, comunicação não violenta, empatia, tranquilidade, né? Ninguém é o tempo todo só tumulto. Não, calma e acolhimento. Eu acho que a gente precisa se acolher o tempo todo. E olhar para o sexo de forma leve, né? Tranquila, né? Não é isso? É isso aí. Gente, agora para finalizar, queria que vocês deixassem aí o arroba de vocês estão no Instagram, pessoas realmente da rede social, né? Patrícia, a doutora Clarissa, para quem quiser acompanhar vocês também mais de perto, né? E com certeza aproveitar dessas dicas, né? Que eu com certeza tive uma aula aqui ao vivo. Que bom, sua esposa então vai ficar feliz. Boa! É Clarissa Silveira Gineco. Então, o meu é o @PatriciaDiou, D-I-O-U. Eu agradeço muito pelo convite, convido todos aí, né, principalmente aí os seguidores da Santa Casa BH para nos acompanhar pelo Instagram, pela Rádio Itatiaia, né, todos os dias eu apresento o programa de 9 às 10, estou lá há 9 anos, é o meu ganha-pão, uma delícia trabalhar, estou também na TV, né, aí tem um programa Espelho Mágico, tem um programa diário também na TV Horizonte, e é isso, e para quem precisar, tô sempre aí. Adoro gente, adoro histórias de pessoas, né? Podem mandar no Instagram e tudo, porque eu acho que é isso, a gente aprende com cada história que escuta, né? Parece que a gente se conhece há anos, né? Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com o seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse o site santacasabh.org.br/doações ou ligue 31 3274 7377. Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau! Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.